Aqui na Terra a gente vive muito bem quando a gente vive numa democracia como é no Brasil, Estados Unidos e mais alguns países. E não vive tão bem assim em países, talvez poderíamos dizer islâmicos e outros aí, comunistas, onde não existe a democracia, onde a pessoa então tem que obedecer com muito cuidado aquilo que o governo ordena e para que não sofra as consequências. No Brasil a gente pode falar mal do presidente, que é o cargo mais alto, e assim mesmo ele não poderia nos prender, porque a democracia permite que eu tenha livre expressão, e se eu ofendi, ele vai se defender e vai me processar, e eu vou poder, talvez, vou ter, talvez, né, que pagar uma multa, ou ser preso, até mais aí pela justiça, e não por aquele governante direto ali, só porque eu ofendi. Quando a gente pensa no céu, quando a gente pensa na vida que tem por vir, né, a gente vê que a nova terra, a nova Jerusalém, a nova vida, a vida eterna, vai ser governada teocraticamente, né? Vai ser por teocracia, né? Deus vai ser o supremo comandante e a gente vai obedecer. Mas eu quero dizer que nós não vamos nos sentir oprimidos por isso, porque Deus é totalmente justo e correto, assim nós cremos como cristãos, e hoje nós temos um detalhe, mesmo aqui na Terra, com a democracia ainda temos grande problema, porque existe o pecado. E aí quando vai para a democracia, quando a gente vai para a teocracia aqui, ou para um governo autoritário, a gente não pode confiar, mesmo que uma pessoa boa, seja aquele governante, um rei, que seja, existe o diabo por trás, alimentando com maldade o pecado, e aí sim vai dar problema. Esse problema nós não teremos no céu, na vida eterna. Então por isso que nós confiamos cegamente, digamos assim, né, no que Deus tem preparado para nós, porque Deus é totalmente justo e, acima de tudo, Ele é o Deus de tudo, Ele é tudo. Se não fosse Ele, então nós não teríamos nada. Ele não tem obrigação de nos levar para o céu, até porque nós somos pecadores e sem Ele, sem a providência dEle, nós não conseguiríamos agradá-lo. É impossível isso. Então, no céu nós não teremos uma democracia, provavelmente. Mas não precisa, porque o povo não precisará mandar e decidir. Hoje, aqui o povo tem que ter a voz maior na democracia para que o governante obedeça a gente. Isso nem sempre acontece, mas é assim que deveria ser. Lá no céu nós vamos ter então o governo teocrático, onde Deus vai governar tudo, mas nós com muita alegria vamos honrá-lo e louvá-lo eternamente, diz a Bíblia, e com certeza nós o faremos. Em Romanos, capítulo 8, versículos 7 a 9, fala assim: por isso o ser humano se torna inimigo de Deus, quando a sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. Os que obedecem à sua natureza humana não podem agradar a Deus. Porém, vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E isso é uma palavra, então, muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado com viver de qualquer jeito, né? Viver como a carne manda. Então, quem é guiado pela natureza humana não consegue agradar a Deus e não vai ser de Deus. A Bíblia diz isso. E aí a gente não pode cair naquele conto de Deus é amor, Deus vai aceitar tudo. Então tem infinitas práticas que Deus não aceita. Deus aceita aquele que se entrega e se rende a Ele, através de Jesus Cristo. João 3,16 fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, não morra, né? Não pereça eternamente. Então, como crer em Jesus? Aquele que obedece. O crer na Bíblia significa mais do que eu acredito. Muita gente fala, eu acredito em Deus, Deus é Deus acima de tudo, né? Virou até jargão político, né? Mas se você não crer e obedecer, o crer não existe. Então, crer é obedecer a Deus. Então, toma muito cuidado, porque está envolvida a sua alma, a minha e a sua alma, isso individualmente. A igreja não pode levar você, a sua igreja, os seus pais,
seus ritos que você passou na vida cristã, que seja, não vão poder te levar a Deus. Batismo, confirmação, batismo de novo, e tantas outras coisas não podem te levar a Deus. Tem coisas que a gente segue porque a Bíblia ordena a gente seguir alguns ritos, Santa Ceia é um deles, né, a ceia do Senhor, mas não são esses ritos que nos fazem ter a garantia de que estaremos no céu. A garantia é Jesus Cristo. Mas como agora chegar a Ele? A Bíblia dá o caminho. Aceita Jesus como Senhor e Salvador e será salvo tu e tua casa. E nesse tu e tua casa não está incluído, de novo, há um mistério aí, não está incluído de novo a salvação automática. E sim a influência que eu exerço por cima dos meus filhos, de toda a minha prole. Mas isso aí também já depende de novo de eles quererem. Então meu filho, minha filha tem que querer, todos aqueles têm que querer. Então isso é de cada um. Então tenha a ciência de que você não pode ser guiado pelo espírito humano, pelos desejos da carne, e sim pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo, né? Espírito Santo, né? Então ele fala, se de fato vocês têm o Espírito de Deus em vocês. Aí ele completa, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então não se iluda, por favor, entenda esses assuntos, porque você pode morrer, o mundo pode acabar, um monte de coisa pode acontecer e você pode chegar no dia do julgamento sem ter se dado conta da seriedade que é a sua alma. É muito importante trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir, namorar, casar, tudo isso é importante. Mas primeira coisa é ter sua alma salva. E aí depois você pode fazer tudo, porque aí você vai fazer dentro dos preceitos de Deus. Eu espero que Deus te abençoe com essas poucas palavras e que você possa depender de Deus. Busque o entendimento de Deus. Ele vai te revelar. O Espírito Santo vai revelar para você, mas você tem que buscar isso dele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.